Amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos dando início a mais uma exposição, apresentação aqui da veiculação do nosso jornal, da coluna Café com Você, nosso talk show, parceria do nosso jornal com o Hotel Fabris, de maio desse ano para cá, né? Essa mudança do nome, essa parceria com a empresária Ana Paula, e a gente tem a felicidade de receber toda semana, toda edição, um convidado, né, para a gente conhecer melhor, para a gente bater um papo. E eu estou tendo a satisfação dessa oportunidade de abrir uma série que a gente pretende fazer nessas próximas semanas, são os novos vereadores, né? Tivemos agora no último dia 6, eleição municipal, a Câmara teve uma renovação, a gente falava até no programa anterior com o Pedro Osmar, de 8 novos vereadores, né? Enfim, não é uma renovação muito expressiva, mas tenho certeza de qualidade. E um dos exemplos disso, de com certeza, para elevar mais ainda o nível da política, o nível da Câmara, enfim, os interesses do Nova Friburgo, é um político novo, né? Acho que ele já tentou na vez passada e agora teve a felicidade de conseguir se eleger no último dia 6, que é o doutor Bruno Silva, que participa sempre no programa do Pedro Osmar, enfim, um advogado, uma pessoa bem querida, e a prova disso são 1.060 votos, que cá para nós, quem já foi candidato a vereador, já tentou política e tudo, sabe que é o caminhão de votos, porque é o voto mais disputado, o voto mais difícil, porque todo mundo tem um amigo, tem um parente, tem um conhecido, então realmente é uma disputa bem acirrada aí, e o doutor Bruno chegou lá, vereador de primeiro mandato, tenho certeza que tem tudo para trilhar uma grande carreira, e pretendemos, como eu disse, né, nessa série, ouvir todos, mas principalmente esses novos vereadores daqui por diante. Então, antes de mais nada, doutor Bruno Silva, receba meus parabéns, meus agradecimentos pela sua disponibilidade, agradecer o Pedro também, que sempre faz essa ponte aqui, nos ajudando. E eu queria saber, doutor Bruno, antes de mais nada, né, que você falasse um pouquinho, afinal de contas, quem é Bruno Silva. Então vamos lá. Primeiramente, agradecer pelo Jornal de Nova Friburgo, pela oportunidade de estar aqui falando, comunicando sobre a nossa vida. Agradecer também ao Pedro Osmar pelo convite e pelo meio de campo, né, bem feito, sempre, para que a gente possa estar aqui. Agradeço demais essa oportunidade. Então vamos lá, vamos brevemente falar um pouco sobre nossa trajetória, nossa vida, tá? Bruno Silva, advogado, casado, eu tenho 41 anos, então nascido, né, em 1983, criado no bairro do Catacione, estudei boa parte da minha vida no Colégio João Mazé, ali no bairro Puna, um colégio fantástico, e de formação também, na época, como eu gostava muito de carro, a gente fez o antigo Camp era um curso que tinha ali na entrada de Varginha, um pouco para cá do extinto Campo Beira-Rio. Ali tinha um curso, tinha vários cursos, né, de cidadania, tinha curso de mecânica, curso de eletricista, e ali praticamente foi o início da minha vida profissional, quando eu fiz o curso de mecânica, concluí o curso com o professor Becken, com o professor Rodolfo, e dali fomos encaminhados para a Friburgo Chevrolet. Então foi passando, nós fomos mudando de profissão, até que em 2012 nós começamos a faculdade de Direito. Na época eu trabalhava como secretário do pastor Renato, da Igreja Evangélica Maranata, era secretário pessoal dele, e tive a possibilidade e a oportunidade de fazer a faculdade e trabalhar, né? Sempre tendo que trabalhar por conta da situação financeira muito delicada da nossa família, né? A gente não vem de um berço rico, vamos colocar assim, sempre com muita dificuldade, com muita luta, e ali, por conta dessa oportunidade na Igreja Evangélica Maranata, que é a igreja que eu sou membro, uma igreja que eu tenho uma gratidão absurda por tudo que me abraçou. Eu chego nessa igreja no ano de 98, muito novinho,
né, tornando membro, e em 2012 passo a ser secretário do pastor Renato. E concomitantemente, a gente entra na faculdade de Direito em 2012, nos formamos em 2017. Depois da formatura, a pessoa tem a carteira da ordem, mas você tem a carteira e agora? Né? Como é que você entra no mercado de trabalho? Sem padrinho, sem nome, é muito difícil. Então, a gente começa a bater aquele desespero. Até que, depois já da carteira, conquistada a carteira da ordem, né, que também não é muito fácil você passar nessa prova, até que no ano de 2018, o Pedro Osmar, ele faz o convite para a gente, ele explica o que ele quer, ele me convida para fazer um teste na rádio, a gente vai ficando, eu vou entendendo a dinâmica. Em 2018 a rádio ainda era AM, e nós pegamos aquela transição, né, da AM para 107.5 FM. Me lembro que o Pedro falou, olha, a partir de agora tem que ser um pouco mais dinâmico. Então, o Pedro foi um professor de rádio, de vida, e ali nós começamos a responder perguntas, né, perguntas de direito previdenciário, assuntos relacionados ao INSS, e ali me ajuda bastante esse programa, torna conhecido, e basicamente uma parte da minha vida tem como resumo essa situação. Que maravilha, doutor Bruno. Realmente a gente que acompanha essa audiência estupenda aí do programa Pedro Osmar, a gente tem falado isso com ele esses dias, né? Ele participou aqui, o rádio serviço também que ele faz, quantas pessoas eu observo que tem uma dúvida, pessoas às vezes que têm dificuldade, né, de se dirigir a algum advogado, pensando até inclusive que não tem condições talvez de pagar, e faz contato lá no programa e nos esclarece de uma maneira assim, que acaba sendo útil também para tantas outras pessoas que às vezes não se comunicaram, né? Então a gente fica muito contente, porque realmente hoje em dia a gente observa que na comunicação, né, isso é muito importante, e principalmente como você, com esse coração, com essa capacidade, podendo ser útil às pessoas. Eu acho que nada melhor quando a gente se sente útil, né, independentemente do lado profissional, que a gente sabe que todo mundo, evidentemente, tem o seu lado profissional, sua família, seus afazeres, suas preocupações, suas despesas. A gente fica muito contente com isso. Então, Bruno, está sendo uma satisfação imensa te conhecer. Eu vou te pedir licença para a gente fazer a nossa primeira paradinha aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com uma continuidade, hoje recebendo um dos novos vereadores, uma das novas caras da Câmara de Nova Friburgo, a partir da legislatura 2025-28, né? Posse já aí, já está preparando certamente o terra para a posse no dia 1º de janeiro de 2025. E antes de passar ainda do intervalo, queria lembrar aos amigos leitores do jornal, que o nosso jornal ele pode ser lido em qualquer rede social, né, independente do site, tudo, independente até de uma mala direta que a gente tem enviado em quantidade imensa para as pessoas. Ele também tem uma oportunidade, eu queria mostrar isso aqui, né? A gente tem um QR Code que a pessoa pode escanear e automaticamente esse aplicativo, de forma graciosamente, baixado para o celular da pessoa, sem custo nenhum, levinho, não pesa, e quem eventualmente não quiser escanear, ou não puder escanear esse QR Code aqui, basta pesquisar lá na loja de aplicativos do Play Store, só digitar lá Jornal de Nova Friburgo, logo o primeiro resultado vai aparecer, só pedir para instalar, 3 segundos, né? E aí toda edição nossa que sai em geral às quintas-feiras à noite, apesar da data de capa de sexta, vocês podem conferir lá as edições. E uma das últimas edições, a penúltima mais precisamente, né, que nós fizemos uma edição recorde de virar à noite, mas valeu a pena. Viramos à noite de sábado para domingo, e às 7 horas da manhã a gente colocou à disposição de todo uma edição somente com os resultados, né, falando assim algumas notícias e apresentando principalmente também a listagem dos 361 candidatos a vereadores, do primeiro até o último, né? E os eleitos também, prefeitos eleitos da nossa região. Então, quem ainda
tem dúvida, querendo saber a quantidade do seu candidato, querendo saber a quantidade de votos dos demais, só acessar o nosso jornal lá, www.jornaldenofriburgo.com.br ou, como disse, baixar o aplicativo aqui. A gente vai fazer a nossa primeira paradinha, daqui a pouco a gente volta com esse papo aqui, muito especial hoje, com um dos novos vereadores de Nova Friburgo, o Dr. Bruno Silva. Até já. Do Jornal de Nova Friburgo Digital, né, especialmente aqui da nossa coluna, essa coluna inédita na história da empresa Nova Friburgo, coluna Café com Você, nosso talk show, parceria com o jornal, com o Hotel Fabris, e o jornal nosso, como comentei esses dias atrás aí com o Pedro, jornal interativo, né, um jornal em que nós temos algumas colunas, doutor Bruno, que não são escritas, são faladas, né? E como o caso aqui nosso, que pode ouvir e assistir. Então a gente costuma brincar dizendo que é um jornal para você ler e também para você assistir, para você ver, né? Os anunciantes também estão gostando, a pessoa clica direto ali no íconezinho do WhatsApp, do e-mail, já vai direto. Temos uma coluna de piadas aí, temos uma coluna com o professor Hamilton Werneck, enfim. Mas, doutor Bruno, como é que foi? Não foi a sua primeira experiência, né? Você já teve uma candidatura na vez passada, no último pleito, né? 2020. Como é que foi o seu desempenho naquela ocasião e o que certamente isso trouxe agora de bagagem, de conhecimento para você encarar essa nova disputa e se tornar vitorioso? Eu digo que 2020 foi um momento de entender o processo político, a máquina, como que funciona a política. Então, em 2020, não houve muito planejamento para aquela eleição, poucos meses antes da eleição. Lembrando que em 2020 a eleição foi em novembro, por conta da pandemia. Então, poucos meses antes eu falei, poxa, eu quero experimentar. A palavra que eu usei eu quero experimentar, eu quero entender como funciona, eu quero participar de uma campanha, eu quero viver isso. Então, nós lançamos o nosso nome na época no Podemos 19, tá? O Podemos tinha, né, a sua coligação. Na época, a legislação dizia que o partido poderia ter no máximo 32 candidatos, e aí dificulta muito você conseguir 32 pessoas, ainda mais a parte feminina, que sempre é um drama do partido completar a questão feminina. Nós viemos pelo Podemos, fizemos uma equipe de amigos, voluntários, uma coisa muito amadora, tá? Eu mesmo fazia as minhas artes pelo aplicativo, eu mesmo lançava, então tudo muito, muito simples. Aí tivemos, é importante também, antes de eu falar o resultado da minha votação em 2020, é entender o contexto de 2020. Era uma pandemia e você não conseguia visitar as pessoas e nem era aconselhável visitar as pessoas por conta da contaminação pela Covid. E nós também tivemos um fenômeno que foi mais de 600 candidatos a vereadores. Por quê? Porque a gestão anterior, 2020, ela deu brecha para que os candidatos entendessem que ele podia ganhar. Tá? Lamentavelmente não foi muito boa a gestão anterior, por isso todos entenderam que poderia ganhar, então nós tivemos 16 candidatos a prefeito. E por você ter 16 candidatos a prefeito, você precisa preencher as nominatas. E por preencher as nominatas, nós tivemos mais de 600 candidatos. Então, eu, novo, sem planejamento, sem saber como funciona, com pandemia, nós conseguimos ter 607 votos. Tá?
Na época, 3 vereadores se elegeram com menos votos do que eu, mas por conta daquele cálculo do coeficiente eleitoral, o partido, por questão de 400 votos, ele não atingiu e eu, né, saía eleito daquela eleição. E a partir dali, eu fiquei muito triste no início, porque ninguém pode perder, né? Mas começou a passar as semanas, a gente começa a voltar a conversar com o povo da política. O pessoal falou: Bruno, você não pode ficar triste, não, porque 607 votos, de acordo com esse cenário que nós narramos aqui, é muito voto. Eu falei: será que esse pessoal está falando para animar ou de fato isso foi bom? Comecei a procurar conselho de pessoas, de fato, eu comecei a fazer a matemática e entendi como é que a votação foi boa. Foi boa por conta do trabalho que foi feito, porque foi um trabalho amador, foi um trabalho feito por um grupo muito unido, tanto é que é o mesmo grupo praticamente de 2024, um grupo de amigos que acreditavam na gente, tá? Então, passamos por essa experiência de 2020. E tudo a gente, né, você sobretudo sendo um homem de Deus, né, a gente sabe que nosso Deus tem todos os momentos certos, né, que em geral não é o mesmo que é o nosso que a gente gostaria de ser. Eu tenho um amigo até que costuma dizer que Deus escreve certo na hora, né, mas a gente não sabe ler. Né? Então, quer dizer, provavelmente hoje você, mais amadurecido na sua vida pessoal e principalmente política, né, vê a eleição no momento certo, um momento importante, e você praticamente dobrando quase a sua votação. Então, eu costumo dizer que eu prefiro porta fechada por Deus. A porta fechada por Deus é sinônimo de cuidado, é sinônimo de alerta, não vai por ali porque esse caminho não vai ser bom. Então ele fechou aquela porta, mas eu entendi que mesmo ele fechando naquele momento, ele poderia abrir a porta em outro momento. E aí a vida continuou em 2020, mas eu fiz algo que não queria mais errar em relação ao partido, como eu errei em relação a esse partido, eu errei por falta de instrução, por falta de conselho. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma pessoa de Friburgo que eu tenho muito carinho, que é o Valente. O Valente é uma pessoa que faz os cálculos, então desde 2021 praticamente, 2022, nós sempre sentávamos, fazíamos os cálculos, analisávamos. A legislação mudou, né? Mudou muito em consideração 2020, então nós precisávamos fazer os nossos planos em cima da nova legislação que apertou um pouco. Começa a chegar o ano de 2023, a gente já tinha mais ou menos um grupo formado, né, um outro partido, e aí eu comecei a pensar agora em 2024, vamos formar um grupo para 2024. E nesse momento é que eu e o Pedro nós conversamos, né, Pedro Osmar, expliquei para ele sobre meu sonho, minha vontade de ser vereador, e ele, eu tenho quase certeza que essa conversa foi em Apelibé, se eu não estou enganado, e nós conversamos lá na casa dele. Ele falou: vou abraçar sua família. Mas aí eu pensei no seguinte, puxa vida, um cara que já fez campanha de políticos históricos no Friburgo, como ele mesmo narrou aqui num programa passado. Um cara que é a voz de tantas campanhas, é a voz de tantos carnavais, de tantos aniversários no Friburgo. Ele vai apoiar um camarada de 607 votos que veio pela primeira vez? Tá bom, vou confiar, vou acreditar. E cada vez que vai passando o tempo, eu percebendo que ele começa a entrar de cabeça. Entrou também de cabeça o Pedro na escolha do partido, que eu acho que é 80% de uma campanha bem sucedida é você acertar o partido. Então nós estudamos, conversamos com muitas outras pessoas que coordenam o partido, e nós entendemos que o melhor caminho para a gente, orientado também pelos conselhos do senhor Valente, era o MDB. Ali nós tínhamos chance pela conjuntura dos outros candidatos. E também escolha do número, que eu achei algo muito interessante, porque o meu número de 2020 foi 19, início 19 do Podemos, 777. E é um número difícil de você falar, se você sente para fazer uma live aqui pedindo voto. Eu fazia live em 2020 pedindo voto
estava tão cansado às vezes que eu falava um 7 a mais, um 7 a menos. E você Verdade. repete muito o 7. Verdade. Quando eu falei para Pedro que eu estava no MDB, eu falei, Pedro, começa com 15. Então, Pedro, eu quero 15, 777, para repetir o número. Ele falou assim comigo, rapaz, quem que vai lembrar do número que você teve em 2020? Não significa nada. E outro, esse número é muito difícil. Verdade. Fica repetindo 7. Ele falou assim, olha, eu tenho uma ideia aqui de lançar você com 15615. Tá? Mas, eu me lembro que ele falou, esse número, ele foi há muitos anos usado pelo professor Jorge Carvalho. Então, antes da gente, de fato, fechar com o número 15615, o Pedro entra em contato com o Jorge Carvalho e fala, Jorge, apesar de você não ser candidato, por questões de ética, nós queremos pedir, né, a sua liberação. Eu acho que é bacana isso, é questão de honra para a pessoa. E o Jorge, ele autorizou, tanto é que uma postagem minha, ele narrou dizendo que esse número ele ganhou a eleição 3 vezes. Então Pedro participou da escolha do 15615. No início eu fiquei desconfiado, mas depois que eu comecei a fazer o teste com algumas pessoas, eu percebi que as pessoas não esqueciam o número. Porque na urna não é meu nome, na urna é o meu número que tem que ser lembrado. Ainda mais se podendo, né, chamar o 6 ou 6, né? Pois 15, é. 6, 15, 15, 6, 15. Quer dizer, realmente você vê uma atitude relativamente simples, né, do Pedro Osmar, mas que visão e que possibilidade de retorno também, além do que você tinha para apresentar como pessoa, como candidato. E aí, o momento, já com o partido escolhido, já com o número escolhido, o momento de você formar o seu grupo. Então, nós começamos ali uma série de reuniões com vários apoiadores, várias pessoas que colocaram para apoiar, e eu percebi que esses apoiadores, eles sonharam, acho que o segredo da campanha são pessoas que sonham o seu sonho. Né? Porque política, pouca coisa na vida você faz sozinho. Você precisa de um grupo, você precisa de pessoas apoiadoras. Na eleição não é diferente. Então, nós conseguimos acertar, juntando já o meu grupo de 2020, né, que são pessoas fiéis que estão comigo desde 2020, com pessoas que chegaram agora, em 2024, fizemos um trabalho de rua, ao contrário da eleição de 2020, que foi uma eleição digital por conta da pandemia. Em 2024 nós tivemos uma eleição de rua. Nós tivemos uma eleição em que a pessoa, o candidato, tem que estar no bairro, ouvindo lá o problema do asfalto, ouvindo lá o problema da iluminação pública, e nós conseguimos, através desse grupo de pessoas, percorrer Nova Friburgo e finalizando no domingo de eleição, num momento de muita tensão, né? A apuração, ela é um final de Copa do Mundo, de 4 anos. Nós conseguimos ali ter 1.060 votos e nós somos o terceiro do MDB. O MDB fica em segundo, nós só perdemos para o PL, que é uma máquina de vereadores, mas o MDB, pela nominata que nós tínhamos de candidatos, no máximo 600 votos, ninguém poderia entrar acima de 600, e agora eu preciso, além de agradecer o Valente, agradecer o presidente da Câmara, Max Bill, e o Vitor, que é o presidente do partido, porque eles falaram, Bruno, só vai entrar 600. Se você tiver 600, você entra. Se o cara tiver 700 votos, ele não vai entrar porque a possibilidade dele é maior. Eles cumpriram, tá? Muitas pessoas falavam que no final das contas vai entrar um outro com 1.000 votos em comparação a 2020. Não, eles cumpriram a palavra deles. Fizemos uma nominata de pessoas muito parecidas, galera de 300, de 400, 500, 600 votos. O Valente sempre falou, vocês vão fazer 3, nós vamos fazer 3, e de fato, MDB com 3. Legal, e ainda mais para que não deixasse nenhuma dúvida, você nem ficou com 600, né? Praticamente dobrou. Sim, lá. Praticamente dobrou, porque a legislação desse ano, ela obrigou o cara a ter voto. É aquele famoso 80-20, né? O nosso quociente é 106 mil votos, você divide por 21, vai dar 4.900, vamos arredondar para 5.000, então 20% 1.000. Então você tinha que ter, o número mágico que eu brincava era 1.000. E de fato foi o que nós conseguimos
1.060 votos. Se tivesse menos de 1.000, dificilmente a pessoa entraria nessa. Legal, Bruno, você falar isso também, porque muita gente tem dúvida, né? Às vezes a pessoa vê aquela votação nominal lá teve, inclusive, acho que um ou dois vereadores que teve até uma votação, né, até acima da sua, e pela questão do coeficiente eleitoral, esse cálculo todo que você falou, que realmente é bem complexo, mais difícil de entender, né? E não chegou lá e você está lá. O que é interessante é que eu concordo com as pessoas quando elas falam, como é que pode, vou pegar o meu exemplo de 2020, Bruno, como é que pode ter 3 candidatos com mais votos que você, menos votos que você e foram eleitos? Eu falei, apesar de eu ter sido prejudicado por essa regra, eu concordo com ela. A matemática, eu acho que você tem que fazer um programa de 3 horas aqui para você explicar. Chama o Valente aqui. Não, vou chamar ele aqui, cara. O Valente ele vai tentar explicar, porque não é fácil essa conta. Mas qual é a ideia de por que acontecem essas coisas de um ter mais votos do que o outro? Primeiro, que é o coeficiente eleitoral. Segundo, que a vaga não é da pessoa, a vaga é do partido. Então, essa ideia de coeficiente, ela faz com que você fortaleça o partido, que nessa eleição foram 22 candidatos. Então, qual é a ideia? É um incentivando o outro. Porque dentro do meu partido, eu precisava que a fulana tivesse... Não era só você ir bem, né? Eu posso ter 3.000 votos sozinho, que se os outros não forem bem votados, eu não vou com 3.000 votos. Por isso que nós temos aqui candidatos bem votados com mais votos, eles não foram. Porque existe essa lógica e porque existe algo que é partido político. Em 2020, mesmo sendo prejudicado, eu concordei. Olha, mesmo eu tendo mais votos, eu concordo. Então agora, como eu também me beneficiei, eu continuo concordando. Eu acho que a regra é justa. Perfeito. Bruno, vou fazer mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco aqui do nosso café com você, e aí depois dessa parte final vou querer te ouvir um pouco mais do Bruno vereador, como é que a gente pode esperar, né, de você e da nova Câmara aqui, pelo menos você fazendo a sua parte, né? É isso aí, amigos. Daqui a pouquinho a gente já está de volta aqui para concluir esse papo hoje com o doutor Bruno Silva, vereador eleito de Nova Friburgo aqui, 2024 para subir no dia 1º de janeiro de 2025. Daqui a pouco a gente volta com o Coluna Café com você no nosso talk show. Muito bem, amigos do Jornal de Nova Friburgo Digital, leitores, leitoras, estamos de volta aqui para a gente concluir esse papo aí maravilhoso com o novo vereador eleito, né? Uma nova cara aí, muita promessa de trabalho, de honestidade, enfim, de elevar o nível cada vez mais da Câmara de Nova Friburgo, né? Um dos 8 novos vereadores aqui, o doutor Bruno Silva, conversando com a gente. Então, Bruno, nos 2 primeiros blocos, você falou inicialmente um pouquinho da sua vida pessoal, da sua trajetória, depois do seu empenho, do seu trabalho, até chegar à vitória e agora, né, vitorioso, vereador eleito, certamente uma honra muito grande, porque isso faz parte agora, você já faz parte da sua história pessoal e principalmente da história do município, né? São poucas as pessoas, eu costumo dizer que sempre a gente vê na listagem aí muito sonho mesmo, que não sonham 1, 2, 3 vezes, e poucos têm a felicidade de ser abençoado pelo que é, pelo que faz e pelo que se propõe a fazer como legislador aqui em Nova Friburgo. O que a gente pode esperar, né? Não só os seus 1.660 eleitores, mas seus amigos, familiares, enfim, o que pode esperar do Bruno vereador na Câmara de Nova Friburgo? Então, é importante informar, como você mesmo falou, a eleição para vereador, eu julgo ela como a eleição mais difícil, tá? Como eu já participei também ajudando na eleição de deputado,
eu percebi uma certa flexibilidade para deputado. Para vereador, como nós tivemos praticamente 360 candidatos, e todos, lógico, querendo ganhar, você tem uma eleição muito disputada, muito acirrada, numa cidade que também não é tão grande assim, né, para poder ter essa quantidade de candidatos, considerando que em 2020 nós tivemos bem menos candidatos esse ano. Mas por que eu estou falando isso? Porque para você ganhar uma eleição, tem que estar na rua. E quando você está na rua, você ouve demandas o tempo todo. Rui Sanglar, por exemplo, um espaço lá em cima da caixa d'água do Rui Sanglar, que precisa de um asfalto, porque a rua ela é estreita e tem buraco. Então, ali você vê. Jardim Califórnia, precisamos de uma quadra. Aí você vai para outros bairros, iluminação pública. É uma série de problemas que o prefeito Johnny Magno, com 4 anos, ele ainda não conseguiu fazer. Ele conseguiu asfaltar uma quilometragem, como se fosse o centro de Nova Friburgo até Cachoeiras de Macacua, e ele prometeu, e nós acreditamos que vai cumprir, asfaltar ainda mais. Então, o que esperar? Esperar do Dr. Bruno Silva aquilo que é de competência do vereador. Esperar fiscalização, né? Nós somos da base do governo, né? O MDB está coligado com o prefeito, então nós vamos, apesar de ser da base, com toda certeza terá essa fiscalização, terá cobrança, até porque mesmo antes de ser eleito, quando eu ainda não era, eu era pré-candidato ou antes, eu já cobrava o prefeito, principalmente sobre a saúde, né, que me incomodou e me incomoda ainda a situação da saúde, então nós já cobrávamos ele. Porque a população precisa entender que o vereador sendo de situação, sendo da base do prefeito, isso não significa que ele não deve cobrar, ele tem que cobrar sim, ele tem que cobrar melhorias. Então, esse é o primeiro, vamos colocar assim, requisito para o vereador. E o segundo é propor os projetos, as ideias que nós, na rua, falamos com as pessoas, série de ideias que nós temos para Nova Friburgo, conversar com o prefeito e propor para a Casa Legislativa, para que seja aprovado e que consiga, no final das contas, como diz a Constituição Federal, a finalidade do cargo público sempre é o bem-estar do povo. Que maravilha, Bruno, que maravilha. Bruno, eu gostaria agora, doutor Bruno Silva, vereador eleito, de deixar ser completamente à vontade para algumas considerações, algumas abordagens, alguns detalhes que eventualmente a gente possa não ter perguntado ou você se recordado. Você fica à vontade agora, antes das nossas despedidas. Então, primeiro, agradecer pelos 1.060 votos de confiança, votos de carinho, votos que confiaram na nossa proposta, no nosso projeto, votos que confiaram no nosso grupo. Muito trabalho, o que nós podemos prometer como parlamentar é muito trabalho, o gabinete aberto para que a população ela vá e leva as suas demandas da sua comunidade e aguardar também, esperar, parabenizando também o prefeito Johnny e o vice Rodrigo, vice que também é do meu partido e eu falo isso com muito orgulho por ter o vice-prefeito no MDB, parabenizar eles e esperar que no final das contas o Nova Friburgo saia satisfeito, que o Nova Friburgo saia com um melhor transporte público, com uma melhor qualidade de vida. E acredito que o prefeito, tendo essa experiência de 4 anos iniciais, ele aprendeu, ele confessa que errou em muitas situações. Nós acreditamos que agora, esses próximos 4 anos, eles serão de um governo ainda melhor do que já foi. Muito obrigado pelos 1.060 votos. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu que te agradeço imensamente. Como eu disse vocês no início, a pretensão minha do jornal, a gente vê a possibilidade, assim como o doutor Bruno gentilmente nos atendeu, né? Eu agradeço também imensamente a intervenção do Pedro. A intenção nossa é trazer os demais vereadores, principalmente os novos vereadores, né? Além do doutor Bruno Silva, e também o Gabriel, né? Filho do Zezinho, do Marcos Marins, a tia Carla, o Rômulo Pimentel, o Maicon Gonçalves, o Evandro Miguel, né? E acabou de estar com a gente aqui agora, eleito pela primeira vez, né? Um grande vereador, não tenha dúvida disso, que a gente percebe, né? E, além de tudo, bem intencionado, uma pessoa bem preparada, não tem a menor dúvida que será um grande vereador. Então, mais uma vez, um grande abraço, parabéns, felicidade, sucesso
E o que a gente puder divulgar, o canal vai estar sempre aberto à disposição, como eu sei que você tem espaço aberto lá também no programa do Pedro Osmar, e assim será em benefício da nossa cidade sempre. Eu agradeço o Jornal de Friburgo por essa oportunidade. O meio de comunicação é um poder que eu chamo de um poder muito importante, essa transparência e comunicação, então eu deixo aqui o meu muito obrigado por essa possibilidade de explanar as nossas ideias. Se Deus quiser, estaremos juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado ao vereador eleito, Dr. Bruno Silva, né, que vai assumir seu mandato para a gestão 2025-2028, vai assumir dia 1º de janeiro de 2025. Muito obrigado a todos. Eu sempre lembro que além de uma breve explanação que a coluna está apresentando, embaixo vocês estão vendo aí um botãozinho bem didático, né, vermelho, com a mãozinha no dedinho amarelo, clique aqui. Então pode clicar ali, você vai ter oportunidade, como os outros já participaram aqui, de ouvir nesse papo assim, bastante agradável, né, de muita satisfação, mostrando a importância e a perspectiva e a esperança de política sempre fazer dias melhores para os nossos municípios. Então, muito obrigado a todos. Vamos ver se a gente, nas próximas edições, consegue ter outros vereadores aqui, novos eleitos aqui no Friburgo. Grande abraço a todos e até a nossa próxima participação, a nossa próxima edição aqui da coluna Café com Você, nosso talk show. Grande abraço a todos e até a próxima.